Bem-vindos à nova temporada do Selo Cast, uma temporada agora aqui em Florianópolis, Ilha da Magia, o Vale do Silício, não sei, mas é uma temporada que a gente quer compartilhar novos conteúdos sobre inovação, sustentabilidade, ESG, com foco na frente empreendedora, os desafios, e oportunidades que os empresários passam em relação a essas temáticas, e principalmente conectando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muito em virtude do que aconteceu, com as enchentes no Rio Grande do Sul, que aconteceu em maio. Foi bem no período que eu estava me preparando para fazer a mudança aqui. Eu tive que adiar até por esse episódio. E eu acredito que o futuro das cidades passa por esses desafios ambientais, climáticos. E então a nossa intenção aqui é trazer várias pessoas que podem contribuir com essas temáticas, que são líderes nessa frente, pessoas que podem desenvolver toda a forma de pensar de vários empresários nesse sentido e conectar Rio Grande do Sul com Santa Catarina nos seus desafios e oportunidades para levar soluções, o que um está fazendo, que pode contribuir com o outro. E nessa mesa aqui, geralmente, a gente vai tentar trazer um de cada estado, um convidado de cada estado. Hoje eu estou aqui com o parceiro Luiz, que é nessa frente de inovação, tem uma visão diferenciada, é um parceiro co-host desse episódio. E também aqui o nosso convidado especial, presidente aqui do Sapiens Park, Eduardo. Trago você aqui com muita alegria, porque eu tenho acompanhado assim, o trabalho de vocês junto ao Sapiens Park. Tenho várias curiosidades, mas antes de começar, eu vou passar a palavra aqui para o meu parceiro também comentar sobre essa parceria e depois eu faço a pergunta assim, para nós iniciar o podcast. Perfeito. Legal. Então, me apresentando, eu sou o Luiz Barbosa, tenho uma experiência grande mais na área da aviação. Ali trabalhei em diversas áreas de inovação e tudo mais, e agora estou aqui a convite da Manu para esse trabalho muito bacana no podcast, como co-host aqui com ela. Sou paulistano e amo Florianópolis. Me mudei aqui para Santa Catarina, não quero mais ir embora daqui e isso tem mudado muito a minha vida. É um pouquinho do que eu devo compartilhar aí para frente com vocês e será um prazer acompanhá-la nessa jornada. Prazer em tê-lo aqui, Eduardo. Em breve teremos mais informações sobre esse passado e vamos tentar agregar aí tudo que for possível para que o nosso estado, para que a nossa cidade, para que a nossa comunidade aqui seja sempre impactada positivamente pelas iniciativas que nos dispomos a promover por aqui, tá bom? Eduardo, passo a palavra para ti, é um prazer tê-lo aqui conosco, fica à vontade para se apresentar. Obrigado, Luiz. Obrigado, Manu, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sempre fico bem contente quando recebo esses convites, porque eu gosto muito de compartilhar o que eu vivo no dia a dia, as experiências, o que eu puder disseminar de conhecimento e de experiência, assim, é sempre um grande prazer para mim, né? Poder agregar algo aqui, que é o que eu espero hoje, poder adicionar algo na vida das pessoas, mais informações, disseminar o que é o Sapiens Park, relação dele com a sociedade, com o meio ambiente, com inovação. Estou aqui hoje para isso. Fico bem contente com o convite. Muito obrigado. Ai, que bom. Eu gostaria de começar, entendendo melhor, assim, desse teu desafio, porque você é uma pessoa, eu estava comentando, é uma pessoa bem jovem nessa frente da tecnologia e inovação, e é um desafio gigantesco, junto ao Sapiens Park, porque até eu estava comentando antes de nós iniciar a gravação, tem pessoas que ainda não conhecem o trabalho que é feito aqui, então não é só um desafio de o que vai acontecer aqui dentro, os projetos que estão em andamento, mas como comunicar o que tem aqui. Uhum. Mas saber um pouco de você, como começou essa trajetória, tua profissional,
porque você foi convidado para assumir esse cargo que é de responsabilidade enorme. Então, eu gostaria de conhecer um pouco mais do Eduardo, até sem quem é o Eduardo, sem saber o que ele faz ou sem dizer o que faz, né? Perfeito, perfeito, Manu. Primeiro, obrigado pelo jovem. Meu nome é Eduardo, como ela disse. Hoje eu estou na cadeira de diretor-presidente do Sapiens Park, que de fato é uma responsabilidade bastante grande, que me foi oportunizada pelo governador do estado, Jorginho Mello. O governo do estado é o acionista majoritário do Sapiens Park, então faz parte das pastas do governo. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu tenho formação na área técnica, sou engenheiro por formação e sempre fui apaixonado por tecnologia. Sempre, a vida inteira, antes de ser engenheiro. Antes de ser engenheiro, sempre gostei muito, assim, de descobrir como é que as coisas funcionam. Acho que isso é comum, não é algo só meu, né? Tem cheio de gente com essa mesma característica, que gosta de descobrir como as coisas funcionam, né? Aquela criança que desmontava tudo. E sou filho de professores, tanto meu pai quanto minha mãe, mas não são da área técnica. Fui, eu acho, um dos primeiros da família a entrar nessa área. Minha família, a maioria são professores, meus tios, tudo mais. Para você ter uma ideia, meus pais ambos são formados em letras, professores de literatura e gramática. Tem nada a ver com a minha área de engenharia A mecânica. minha mãe de português, aposentada. Ah, que legal, mesma área dos meus pais. Meu pai também é professor de português. Meu pai ainda está nativo, minha mãe está aposentada. Mas sempre me incentivaram muito a estudar, né? Sempre me oportunizaram, assim. Estudei em colégio público a vida inteira, mas eu tive muita sorte pela estrutura familiar. E meus pais, apesar de não ter tido condições de botar no melhor colégio da cidade, aquele particular que todo mundo almejava, mas sempre tive a oportunidade que meus pais me deram, que foi, olha, você pode estudar, você não tem necessidade de começar a trabalhar cedo, não tem pressa para isso. Então pode, se quiser fazer curso técnico, se quiser fazer depois a graduação, sempre me deixaram muito livres, assim, e o que eu quisesse fazer. Nunca foram os pais que falaram assim, eu quero que você seja engenheiro, ou quero que você seja médico. Não, nunca forçaram a nada. Os filhos escolhiam o que gostariam de fazer, contanto que estudassem. E isso foi muito bom para mim. Foi muito bom, assim, eu pude escolher, e foi uma escolha bem certeira do meu ponto de vista, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Quando eu me formei em engenharia mecânica, eu tive a oportunidade de morar fora do país, consegui uma bolsa de estudos, fui morar na Alemanha, estudar lá. Então, conheci um mundo completamente diferente em questões de recursos, de cultura. Assim, foi muito bom e fez com que eu voltasse para o Brasil com uma bagagem e uma visão um pouco diferente. Uma visão assim, olha, a gente tem bastante coisa para melhorar, sim, no Brasil, mas a gente tem um potencial enorme. A gente tem um potencial gigantesco, muito maior do que outros países desenvolvidos têm. Como é o caso da Alemanha, que eu morei, né? Eles estão lá no ápice, passaram já pelo ápice deles, e a gente ainda não está nem próximo do nosso ápice. A gente tem muito mais recurso natural, a gente tem uma cultura super miscigenada, tem um povo, né, super para frente, e eu vi que a gente tem uma capacidade de fazer algo super legal aqui no Brasil, né? Para ser muito mais do que a gente é hoje. E eu voltei com essa mentalidade de lá. E fui trabalhar, sempre fui apaixonado por tecnologia, como eu falei, então fui trabalhar na área técnica, em projetos de engenharia, na área de pesquisa e inovação, fui pesquisador. Sempre trabalhei muito com projetos voltados para a área de óleo e gás. E aí, até conectando um pouquinho com a temática ESG, já tive questionamentos em eventos internacionais, o pessoal assim que é mais ativo nessa área ambiental fala assim, mas por que você trabalha em projetos na área de óleo e gás? É uma indústria tão suja, então não sei o quê. Eu falo, não, mas é justamente por isso que a gente trabalha com inovação nessa área. É para transformar a indústria, a matriz energética, é para a gente dar segurança para a extração de óleo e gás, para evitar desastres ambientais, é para isso que a gente trabalha justamente. Né? Então, sempre fui muito, muito conectado assim, na área técnica, apaixonado por bancada, a gente fala, né? Cientista. Mas eu comecei a gostar muito da parte de gestão de pessoas, gestão de empresas, tive a oportunidade de me aprofundar, virando gestor de projetos e tudo mais. E depois de um tempo trabalhando nessa área, me surgiu a oportunidade de voltar para Florianópolis. Eu não estava mais morando em Florianópolis. Antes de vir para o Sapiens Park, eu estava morando em Joinville. Apesar de que minha família é daqui de Florianópolis. Né? Então, eu sempre acabo voltando para casa. Falando um pouquinho sobre mim ainda, sempre volto para casa. Então, fui morar na Alemanha, lá voltei para Florianópolis. Fui morar em Jaraguá do Sul, trabalhar na VEG, mas voltei para Florianópolis. Fui trabalhar em Joinville, mas voltei para Florianópolis. Sempre volto porque é onde estão as raízes, né? Sim. Então, onde está minha família, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu cresci aqui. Né? Então,
tive a oportunidade, quando eu estava lá em Joinville, um colega meu que faz parte também do governo me fez o convite para liderar o Sapiens Park. Eu já estava envolvido com a área de inovação há bastante tempo e ele me deram essa oportunidade, essa missão para estar à frente do projeto, e agora se completam 2 anos. 2 anos que eu estou à frente do Sapiens Park. Tive muitas felicidades nesses 2 anos. Vários projetos incríveis foram concretizados. Eu vejo uma evolução muito grande em termos de social, ambiental, de desenvolvimento econômico dessa região nesses últimos 2 anos. Estou bem contente aí com os resultados, mas sou suspeito para falar. Mas um desses sinais de que os outros também estão gostando do trabalho é que teve a reeleição agora para a diretoria do Sapiens Park. Eu fui reeleito para mais 2 anos de gestão. Então, esse é um sinal de que tem a confiança do acionista majoritário e do conselho de administração. Que bacana. O trabalho está sendo super bem... As eleições são de 2 em 2 anos para De presidente? 2 em 2 anos, sim. Bacana. É bacana porque você tem uma formação técnica, né? E é bacana falar como é importante a pessoa desenvolver a comunicação e como ela lida com as pessoas, né? Porque não adiantava você ser super bom na área que trabalha, técnico, se você não consegue trabalhar com as pessoas, se comunicar, não estaria, né, representando aqui nesse cargo. Olha como é importante a habilidade. Sim. Então, por isso que eu pergunto quem que é a pessoa, né, para saber isso mesmo, que momento tu começou, né, fazer, aperfeiçoar essa parte de relacionamento com as pessoas e tudo mais. Que a gente, geralmente, a gente tem esse estereótipo, né? Aquele cara que é meio ciência de bancada, o nerd, ele talvez ele não tenha uma característica de relação interpessoal muito forte, né? Sim. E aí acaba que se você pensasse, pô, se o Eduardo era um cara que eu era considerado meio nerd, assim, então o nerd ele nunca vai ser um gestor de pessoas, lidar com pessoas, falar em público e tudo mais. Mas tem muita gente que tem essa característica. Eu acho que eu tenho as duas. Eu gosto muito das duas coisas. Sim. Ou a gente também, às vezes, cria um preconceito, né? Porque acha que a pessoa é tímida, não vai se desenvolver, né? Mas não tem nada a ver, é só dar espaço e ver que a oportunidade no meio do empreendedorismo, se não tiver um relacionamento entre as pessoas, não se desenvolve, porque você precisa se comunicar, né? Desde vender, desde se relacionar para fazer parceria. Então, mas parabéns, eu admiro muito essa frente. E até nós estávamos comentando, né, dos projetos que você lidera aqui de responsabilidade. Você disse que já foi feito muita coisa em 2 anos. Realmente, porque antes de eu mudar, só antes de te passar aqui a palavra, eu bisbilhotava tudo de inovação em Florianópolis, né? Porque, querendo ou não, eu também estou numa mudança de cenário, assim, do meu negócio, do meu modelo de negócio, né? Eu estou há quase 20 anos atuando como consultora em meio ambiente, sustentabilidade, e eu pensei que eu preciso aprender mais e, às vezes, aonde a gente mora, no local que a gente está, a gente aprendeu, conviveu, contribuiu, né? Mas precisa, às vezes, outras conexões para pensar fora da caixa. E eu observava os Sapiens, era edital de obra, contratação, edital, contratação, que legal. E daí tinha umas na frente ambiental, né? De compensação e meio ambiente. E eu, nossa, os caras estão a mil, vou chegar lá... Movimentado, né? Movimentado. Vai estar movimentado. Dá-lhe licitação, e dá-lhe edital, e dá-lhe trabalho. Né? E tem sido bem movimentado nesse aspecto, né, Eduardo? Eu tenho acompanhado ali de perto, nós temos conversado bastante sobre outros projetos por aqui. E morando aqui na frente, né? Foi o primeiro lugar que eu morei aqui em Florianópolis, foi num prédio de frente para o Sapiens Park. Eu cheguei e... Aí, quando era mato ainda. Era tudo mato. Literalmente, né? Literalmente. Esse é meu sonho, chegar lá no futuro, quando eu ficar velhinho, falar pros netos assim, você tá vendo esse Sapiens Park aqui? Quando eu chegar era tudo mato. Eu cheguei, na verdade, os prédios já existiam, né? Na verdade, tinha a Softplan, tinha já os prédios aqui, mas eles estavam totalmente inutilizados, né? Por conta da pandemia. E acompanhar essa transformação que aconteceu basicamente nos últimos anos aí, né, desde a tua entrada, né, pode-se dizer que mudou muito. Eu não tive a oportunidade de conhecer antes da pandemia, né, mas o que eu vi no pós-pandemia foi uma mudança rápida, muito bem estruturada, muito bem organizada e com uma estratégia muito bacana de atração de empresas, de atração de negócios para essa região. Isso aí é legal, né, que você colocou. Porque
como parque tecnológico, a gente está tendo que se reinventar. Mas não é algo só específico do Sapiens Park de Santa Catarina, falando nível mundial. Porque você tem um conglomerado de empresas, que é a ideia, né, do parque tecnológico, mas é claro, fazendo articulação entre todas elas. Mas você tem um ambiente onde você tem uma grande concentração de empresas, pós-pandemia mudou tudo. E aí acontece o que a gente viu acontecendo na Softplan, que era um prédio que estava subutilizado, porque tinha uma capacidade muito maior de receber pessoas e receber muito poucas, porque elas estavam de home office ou regime híbrido. E aí foi reinventado, de uma forma bem profissional mesmo, uma parceria da Softplan com a Urbana, que fez a Pedra Branca e tem o lema Cidades para Pessoas, e foi reformulado, né? O Sapiens fez essa articulação, essa união, que fez com que fosse reformulado esse projeto de forma que agora sim é um espaço para pessoas. Isso que a gente está vendo aqui deu super certo. É um modelo que muitos países agora estão buscando como se reinventa e a gente conseguiu fazer aqui. Agora a gente vê um espaço com movimento de pessoas, sociedade aqui. E o Sapiens, desculpa, e o Sapiens tem inclusive um potencial de crescimento tremendo, né, Eduardo? Só de área que é disponível para crescimento. Dá uma ideia para a gente do potencial que tem de crescimento aqui, tanto com espaço físico. Eu acredito que isso até vai na nossa primeira questão ali, né? O desafio que é dos parques tecnológicos, né? Em relação ao futuro das cidades, como ele vai se envolver, porque, querendo ou não, tem o desafio de a localização, né? Ela está no norte, como fazer com que isso gere mais conexões e consiga o pessoal lá do sul participar mais, ou como que vai ser esse desafio? Essa área grande, né? O que tem por vir, assim, porque eu ouvi você comentando sobre condomínios, né? Moradias, que vai ser construído, condomínios, acredito, condomínios fechados, abertos, não sei. Eu trabalhei muito com licenciamentos, né? De empreendimentos como condomínios. E nesses licenciamentos, quando eu até brinquei que ele chegou, quando tudo era mato, eu sei que cada modelo de negócio que vai impactar de uma forma a região, positivamente e negativamente, porque a gente sabe que sempre vai ter os impactos, né, positivos ou negativos de uma obra, de uma estrutura que começa e tudo mais, por isso que é avaliado aquele impacto, como minimizar e tudo mais. Mas na questão de condomínios, eu acredito que é o fundamental para que isso ainda fique ainda melhor, né? Porque você consegue agregar valor com as moradias no entorno e isso começa a movimentar mais. Quem vai morar aqui não vai querer estar se deslocando por tudo, porque facilita isso, né? Hoje eu moro no centro, eu estava comentando com o Luiz que eu tenho vontade até de quase vender o carro, porque eu faço quase tudo de a pé. É uma coisa muito estranha para mim, sabe? Porque na cidade que eu tava era tudo de carro, qualquer coisa era carro. E eu ando assim, tudo perto. Eu tô adorando isso, né? Daí quando eu venho para cá, que todo mundo diz, lá no norte, lá longe, para mim não é, sabe? Porque eu andava assim 200 quilômetros para ir num outro município para prestar serviço. Para mim é tudo perto, só que parece longe pelo trânsito. Então, a minha pergunta é mais nessas frentes, continuando o que ele falou, o tamanho de área e os próximos projetos, né, que você tem aqui. Até complementando, né? Um dos meus sonhos em São Paulo, como bom paulistano, eu era habituado a, no mínimo, 1h30, né? Chegando a 3 horas por dia ali no trânsito para chegar no trabalho, né? E um dos meus sonhos ali era, eu quero morar e trabalhar em um lugar onde eu possa ir e voltar a pé ou de bicicleta. E é interessante, né? Como, né, peça e será atendido. Hoje eu posso vir a pé, ou até daria para vir a pé com um pouquinho de esforço, mas de bicicleta tranquilamente. Então, assim, né? Hoje eu tenho tudo isso aqui, né? Então, o Sapiens tem se desenvolvido. E aí, Edu, conta um pouquinho pra gente de tudo isso que nós temos aqui, o potencial e todos esses pontos. Perfeito. É o sonho de todo mundo agora, morar perto do trabalho, né? E faz todo sentido. É qualidade de vida, traz eficiência para o seu trabalho, porque o tempo que você fica no trânsito é um tempo perdido mesmo, não é um tempo investido, é um tempo perdido. E, além do mais, resolve um problema de mobilidade, né? Para quem realmente necessita usar o carro. Mas falando do Sapiens, ele é o maior parque tecnológico do Brasil em termos de área. São 4,3 milhões de metros quadrados destinados pelo estado de Santa Catarina para a implementação desse projeto. Ao mesmo tempo que a gente tem um super desafio, a gente tem uma super oportunidade aqui, né? Essa área
eu já ouvi no passado que era um buraco que tinha no meio da cidade, porque não tinha nada. Era um buraco. Foi em 2002, né, que começou, não lembro. Começou em 2002. Em É. 2002 foi implementado o Sapiens Park S.A. juridicamente. Foi firmado o contrato para iniciar a empresa. O Estado de Santa Catarina entrou na sociedade em 2005, que foi quando realmente veio para cá, colocou essa área à disposição para fazer esse projeto que é super disruptivo, né? O projeto nasceu antes dessa temática de ESG, ODS, Sim. nasceu antes disso. E a gente falando das características dele, você vai ver que foi tudo muito bem pensado. Aham. Já desde aquela época, essa preocupação com a sociedade, com o meio ambiente, com a governança e tudo mais. Ele é um projeto bem grande e que é um super ativo para a nossa cidade. A gente poderia ter pensado lá atrás como o governo do estado ser bem imediatista, sem olhar para o estado, mas olhando para o governo, e ter simplesmente feito um projeto imobiliário nessa região, né? Seria algo mais rápido de desenvolver, só que causaria um baita problema de mobilidade na cidade, não traria o desenvolvimento econômico, que é a proposta do Parque Tecnológico, o desenvolvimento social. Então o governo do estado ele olhou e olha para o Sapiens Park como um projeto de estado, está dentro das diretrizes, pensando no futuro da sociedade do estado de Santa Catarina. E uma dessas ações é, não, a gente precisa ter um ambiente que seja atrativo para as pessoas, para a gente atrair talentos, pessoas qualificadas, que traga qualidade de vida, né? Que daí impacta em educação, em segurança, em mobilidade, em diversas coisas. Então o parque tem 4,3 milhões de metros quadrados. Juridicamente, como você falou de condomínio, eu vou aproveitar o gancho. Falar, juridicamente, ele é o que a gente chama de lotominium. Lotomínio. Ele é uma mistura de loteamento com condomínio. Ele é bem curioso. Porque uma das diferenças básicas entre loteamento e condomínio é o seguinte: o loteamento, ele é aberto. Sim. As ruas são doadas à prefeitura, ele é aberto, não tem restrição de acesso. O condomínio, as ruas não são doadas à prefeitura, geralmente ele é fechado. No Sapiens Park ele é um condomínio, juridicamente, mas ele é aberto, ele não tem restrição de acesso, ele é como se fosse uma cidade dentro da cidade. Ele é aberto para todos, por isso que a gente diz que ele é um lotomínio. Causou lá na época um pouco de confusão com cartório, parcelamento de solo para fazer tudo isso, mas deu certo, funciona. Ele é aberto a todos, mas ele é um condomínio. Sim. E dentro do Sapiens tem subcondomínios. Quando você fala de moradia, que é uma necessidade muito grande aqui do norte da ilha também, a gente está falando de subcondomínios. Pelo zoneamento, a gente pode... Foi alterado agora em 2023. Então, a partir de 2023, a gente pode construir residenciais multifamiliares aqui, né? Não pode se tornar um Alphaville, né? Residenciais unifamiliares, mas a gente pode verticalizar algumas áreas e fazer residenciais multifamiliares, que é justamente para poder dar suporte às empresas que aqui se instalam. Precisa ter moradia para as pessoas que trabalham, para esses pesquisadores, para esses professores, para esses empresários, para os colaboradores das empresas. E a gente começou a trabalhar nisso agora para poder trazer residências para cá também. Além das empresas de tecnologia que trabalham com inovação, que é sempre o coração do Sapiens Park. E olha que legal, né, nesse ponto. Você falou sobre universidade, sobre ensino, capacitação, sobre empresas, sobre, né, a sociedade. Isso configura, né, a tríplice hélice, né, ali que é a base do... Do Parque Tecnológico. Exatamente. Então isso é muito bacana. E até, não sei se é comum, né, a todos, eu acho que seria até legal tu explicar um pouquinho sobre essa tríplice hélice, sobre, O né, conceito de parque tecnológico, né? Acho que vale a Exatamente. pena É desmistificar. até bom esse conceito ser explicado e as pessoas entenderem de quem que faz parte, qual que é o público aqui, né? Porque a minha intenção até com o podcast, né, é poder comunicar esses temas, não para a bolha que já sabe apenas, né, do que se trata e questiona, mas, por exemplo, alguém que quer saber mais, interesse. Tem vários empreendedores desenvolvendo seus negócios que daqui a pouco podem estar aqui somando e não tem noção, né? O que acontece aqui, o que é feito, por que tem tais empresas, o que elas fazem. Então, é comum para o nosso meio o que acontece, mas muitos não conhecem. Então, é legal você explicar esse conceito e também falar quem que pode fazer parte disso, né? Eu concordo contigo, Manu. Vale a pena a gente esmiuçar um pouquinho esse conceito de parque tecnológico para a gente não estar falando só para o pessoal que já vive o ecossistema de inovação, para as pessoas entenderem do que se trata, né? Sim. Na minha opinião, assim, hoje estando na frente do Sapiens Park, não importa muito se você chama de parque científico tecnológico, parque tecnológico, se é de primeira, segunda, terceira ou quarta geração,
se você chama de distrito de inovação, se chama de cidade inteligente, smart city. O que importa é o conceito que está por trás disso tudo, né? Mas vamos usar o nome que é utilizado no Sapiens Park, que é Parque Tecnológico. A ideia é você criar um ambiente com infraestrutura que seja atrativa. Atrativa para pessoas e empresas. O que as pessoas e empresas buscam quando vêm para algum lugar? Precisam de infraestrutura de qualidade, pessoas precisam de qualidade de vida, precisam de segurança, acesso a itens básicos, equipamentos públicos para ter lazer. E o conceito de parque tecnológico, quando a gente fala, né, ele é composto por quais atores? A gente pode falar de tripla ou quádrupla hélice, né? Quádrupla hélice é um conceito um pouquinho mais novo do que a tripla hélice. Mas são justamente, quando a gente fala disso, a gente está falando dos atores que fazem parte disso. Quem é que faz parte do parque tecnológico? Quem é que está ali dentro? A gente fala de governo, empresas, academia, a gente está falando das universidades, centros universitários, e a sociedade. Tem que juntar esses 4 atores para trabalharem juntos em um ambiente só, né? Esse é o grande desafio dos parques tecnológicos e é um modelo que a gente vê que é o ideal no futuro, né? Que o governo esteja junto da sociedade, junto com a iniciativa privada, o setor produtivo e a universidade, que é o nosso grande formador de talentos e que realmente dá suporte para essas empresas, para os colaboradores dessas empresas se capacitarem e as empresas decolarem, chegarem num nível alto, que é o que a gente busca aqui, né? Falando de parque tecnológico, Sapiens Park, a gente busca empresas que estão dispostas a fazer inovação, estão dispostas a inovar. Aí a gente está falando de vários setores, é bastante agnóstico. Não está falando de um setor só, mas a gente está falando de mobilidade elétrica, transição energética, a gente está falando de saúde, biotecnologia, área de alimentos, a gente está falando sobre nanotecnologia, TI, desenvolvimento de software. Todas essas empresas têm uma capacidade gigantesca de inovar. Você precisa colocar, né? Qual? Mobilidade. Mobilidade? Eu falei primeiro foi mobilidade elétrica, mas é mobilidade de forma geral, né? Ela é de forma geral. Vamos falar de mobilidade avançada. Boa. Que aí engloba mobilidade elétrica, combustíveis alternativos, aviação, diversas outras, né? Então, mobilidade é um tema bastante relevância pra gente, né? A Manu comentou, como é que o pessoal do sul da ilha vem para cá? A ilha, ela tem uma extensão ali. Para quem veio de São Paulo, é tranquilo, tá tudo muito perto. Mas para quem nasceu em Florianópolis, mora aqui e fala, pô, sair do centro para ir pro norte da ilha, né? O maior desafio é a gente criar a centralidade aqui. O que seria criar a centralidade? Que o Sapiens Park dispõe isso, com seus 4,3 milhões de metros quadrados. É criar um ambiente que a pessoa ela possa morar, trabalhar, se divertir. E estudar também. Né? Work, Live, Learn and Play, que são as 4 teclinhas lá que o pessoal da Urbana fala bastante, que trouxeram o conceito dinamarquês lá e tudo mais, do Yangel. Então, a ideia é que a pessoa ela possa morar do lado do lugar que ela trabalha, que seus filhos possam estudar ali próximo também, e que tenha equipamentos de lazer, como a gente vê que, por exemplo, mercadoteca, que tenha campo de futebol, que tenha o que for necessário. Você só vai sair daqui dessa centralidade se você quiser, não por necessidade. Não é aquela necessidade de, olha, eu moro aqui nessa região, meu filho estuda lá na outra e eu trabalho lá na outra. Então, todo dia, por necessidade, eu tenho que me locomover utilizando veículo, transporte público, ou veículo próprio ou transporte público. Então, a ideia é criar uma centralidade. Que a pessoa possa morar no norte da ilha, possa fazer tudo no Sapiens Park a pé, até um raio de 15 minutos. A ideia é que as pessoas possam fazer isso aqui dentro e não tenha essa necessidade de ir para outros lugares de Florianópolis, Santa Catarina ou do Brasil. A pessoa vai sair daqui se quiser passear e tá tudo bem. Vou passear com esse lugar diferente, mas não por necessidade. E essa frente assim de parcerias com o governo e tudo mais, o desafio que eu vejo, não sei se aqui está mais avançado assim nessa frente, é as políticas públicas para fazer com que as coisas aconteçam de forma mais rápida e eficiente, né? Que a gente sabe que tem a burocracia no sentido de modelo de contratação, a gente sabe que não é que nem uma empresa privada quando vai contratar. E como que acontece esses modelos, porque... levando um exemplo de se fosse um município, né, para as pessoas entenderem. O município vai lá, cria o seu distrito de industrial. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. Naquele distrito, ele vai abrir uma concessão de uso de 10 anos de cada lote e vai a empresa lá da Manuela, do Luiz, do Eduardo, que faz aquele uso, né? No caso, é o que acontece aqui também, né? As empresas fazem isso, então elas investem pesado, mas elas também têm, eu não sei como que é o modelo de uso, o tempo que é,
mas me chama a atenção no sentido como tem desafios em relação à contratação do público frente a essas inovações. Por exemplo, eu tenho soluções que podem ser inovadoras, mas elas não usam talvez um recurso tecnológico, porque nem tudo que é inovação usa tecnologia. Às vezes é um modelo que tu vai trazer melhor, mais eficiente para algo que já existe, né? Como que o governo está fazendo isso nesse sentido de aprimorar e agilizar, né, o desenvolvimento de iniciativas, porque às vezes vem um projeto que é fora da caixa, mas que ia melhorar muita coisa, mas que não acontece porque ela não tem uma legislação para isso. E é um desafio que não é só a nível de governo e contratação, porque a nível ambiental já existe, né, legislação com os critérios e tal, então muita coisa tem que ser modificada. E como que está esse ecossistema nesse sentido dessa melhoria, sabe? Para fazer com que as cidades, né, sejam mais realmente sustentáveis. Essa tua pergunta ela é bem importante, ela é bem interessante. Vou gostar de responder ela porque é algo que eu tenho pensado bastante sobre isso. É um dilema do gestor público. Quando você vai fazer uma contratação no seu dia a dia, né, no trabalho, você tem a burocracia do setor público, que ela é necessária para trazer a segurança jurídica e para evitar que aconteça o que a gente vê que de vez em quando acontece, alguns escândalos, algumas coisas contratadas de forma errada, que não traz benefício para a sociedade. Por outro lado, você quer agilidade, você quer eficiência. Só que as coisas são antagônicas. Você amarra tudo para ter segurança jurídica, mas aí você causa um prejuízo na eficiência. Como é que você balanceia essas duas coisas? Você faz uma contratação de forma bem rápida, mas ao mesmo tempo você tem segurança jurídica para fazer isso, você não vai ter um desvio de finalidade, você não vai ter corrupção, você não vai ter, né, os grandes problemas que a gente vê que acontecem, apesar de ser casos pontuais, mas acontecem. Então a gente está sempre pensando como é que a gente faz da melhor forma, mas da forma mais rápida possível. Existem formas para fazer isso. E aí quando a gente fala, vou contratar uma solução inovadora, imagina que uma startup desenvolveu uma solução que, poxa, para o poder público ia melhorar muito a vida do poder público, ia poder, né, fazer um monte de coisa legal. Aí o gestor público pensa, legal, então vou contratar essa startup para implementar. Mas startup é uma empresa que ela é pequena, tem um risco grande de quebrar, de não ter continuidade, não dar continuidade no trabalho, não vingar os contratos. Ela não tem um histórico longo. Geralmente é uma empresa que nasceu há pouco tempo, de certa forma imatura. Cara, é um risco muito grande. O gestor público contratar uma startup com uma solução, ele sempre tem um medo de que vire um escândalo, né? Por mais que esteja tudo certinho. Mas vou lá e faço um contrato de 2 milhões de reais com uma startup que nasceu há um ano atrás. Obviamente vai ser alvo de críticas. Sim. Né? Então, pensando nisso, veio no marco legal das startups uma sigla que é o CPSI, que é a Compra Pública de Solução Inovadora. É um dispositivo para fazer com que o gestor público tenha segurança em contratar uma solução inovadora. Olha que legal. É algo que não é de prateleira, que não tem a solução já pronta, que não tem risco nenhum. A compra pública de solução inovadora vem justamente para permitir que o gestor público compartilhe o risco com a empresa que está fazendo inovação. No sentido de que, olha, ela tem uma solução que ela desenvolveu. O gestor público, você está disposto a comprar essa solução? Vai ser um teste, pode ser que não funcione bem, tem que ser feito ajustes. Existe um risco sempre atrelado à inovação. Até porque essa empresa provavelmente vai ter que validar o negócio nesse contrato, né? A startup correndo atrás de validar, né? Sim. Justamente. Mas como é que o gestor público divide esse risco com a startup? Aí veio o CPSI para permitir que isso aconteça. O gestor público ele pode contratar uma prova de conceito, ele pode contratar um produto que ainda não foi testado previamente. Ele vai, claro, tem toda uma metodologia muito bem amarrada, que envolve... Aí é legal, porque envolve tanto o poder público que está contratando, quanto a iniciativa privada, que é a empresa que desenvolveu a solução, quanto a academia que vai ajudar no acompanhamento do desenvolvimento dessa solução e implementação. Sim, é um ganha-ganha. Sim, é um ganha-ganha. A academia tem que estar junto, tem que ter uma série de especialistas da área ligados à academia, professores, pesquisadores, que vão fazer o acompanhamento da implementação para chegar na melhor solução adaptada ao poder público. E é um modelo livre de licitação, é contratação direta. Isso, é um modelo diferente. Ele não é... Eu não sei se se caracteriza como contratação direta, eu não sei se eu consigo caracterizar assim. Não é, mas ele não é uma licitação, mas um processo todo por trás. Mas ele não é um processo licitatório.
É porque provavelmente, eu digo contratação direta porque não deve ter concorrente, né? Como é algo inovador que vai começar a ser testado, se fosse uma licitação, teria umas 5 do mesmo modelo, né? Sim. Mas eu acredito que é mais nesse sentido, né? Contratação direta por conta do que vai resolver e é aquela startup específica que vai resolver. Sim, exatamente. É um modelo diferente de licitação, mas que ele permite que você contrate soluções que você não teria dispositivo para contratar. É uma inovação que você não conseguiria contratar, por mais que ela te trouxesse benefícios, mas o gestor público não tinha essa possibilidade, agora ele tem, né? Bacana. Com o CPSI, Sim. dispositivo que veio no marco legal das startups. Foi bem interessante. Legal. Prefeituras, governo como um todo, né? O setor público. E é legal que a Prefeitura de Florianópolis já implementou o CPSI, já fez contratação para o CPSI. Nesse E tem ponto, vários órgãos. Se você for olhar, tem vários órgãos de governo, inclusive Tribunal de Contas da União, AGU, que está fazendo contratação através do CPSI, viram qual é a vantajosidade desse modelo e os órgãos de controle até mesmo estão contratando, o que traz muita segurança para o gestor público. E o desafio que você comentou ali de inovar é permitir ao erro também, né? Se não se permitir ao erro, que a segurança jurídica às vezes barra, assim, a questão de inovação nisso, né? Sim. Na área ambiental, principalmente. Quantos projetos inovadores poderiam acontecer ao invés de o que hoje tem em relação a áreas de preservação permanente, né? Para que essas áreas fossem mais cuidadas. Mas é o medo em relação à questão jurídica. Como que eu lá, que vou dar o parecer, liberando o empreendimento, vou assinar aquilo, né? Então, realmente é um risco bem gigantesco, assim. E através do instrumento facilita, né? Você Sim. permite que várias empresas possam participar de processos que seriam praticamente impossíveis para elas. E muitas dessas ideias no passado já devem ter sido perdidas ali no caminho por falta de Até de uma apoio. curiosidade, assim, tem algo que travou por essa questão de público e privado, de não conseguir agilizar no sentido burocrático, algum projeto que... Com certeza. Tem, assim, ó, chegam soluções para a gente diariamente, assim. De empresas que vêm e mostram, olha, eu tenho uma super solução inovadora que vai... De todas as áreas que você pode imaginar. Aqui, para mim, no Sapiens Park, cheio de tudo. Olha, para a área ambiental, eu tenho uma solução que eu desenvolvi que vai acabar com esse problema ambiental. Eu tenho essa aqui que vai acabar com o problema de gestão de processos. E tem uma característica do empreendedor, que a solução dele é sempre a melhor do mundo, não existe nada igual. Sim, é a paixão pelo produto. Exatamente. Ele tem a paixão pela solução dele, ele é cego por aquilo. E a gente tem que considerar isso também, não é bem assim, né? E o CPSI vem justamente, essa trilha do CPSI, que envolve academia e tudo mais, justamente para, vamos realmente testar essa solução, vamos adaptar ao poder público e ver se realmente é assim. O empreendedor, ele tem essa característica de achar que a solução dele é a melhor do mundo e que não há possibilidade de competição com outras empresas. Olha, a minha é a melhor e não tem como competir com outras. Então, é inexigibilidade na certa. Pode me contratar por inexigibilidade. Não precisa felicitação porque ninguém vai competir comigo. E não é bem assim, né? Então, o CPSI vem justamente para trazer essa trilha que você vai acompanhar o desenvolvimento, a solução. É algo rápido, não é demorado, mas para ele implementar aquilo no seu órgão, na sua pasta. E até então o gestor público ele não há tolerância frente ao gestor público para ele errar. Não há tolerância a erro, né? Porque você está representando a sociedade. Sim. Mas eu não estou falando de errar, estou falando de inovação. Existe um risco. Não é erro. Mas é um risco que está atrelado à inovação. É um risco de não funcionar como você esperava lá na frente e está tudo bem. Então você descontinua aquilo. Mas até então o gestor público, via de regra, ele não há tolerância a erro para o gestor público. Né? Sim. E é um desafio também para os municípios, pensando nas enchentes que teve no Rio Grande do Sul, toda a questão climática, essa parte de inovar. Vários prefeitos, né, governador viajou fora para ver a tecnologia do Japão e tudo mais. Só que tem, ao mesmo tempo que eles querem buscar essas inovações, o que acontece? Eles têm problemas que são básicos e não envolve nenhuma inovação, né? Que seria uma gestão mais eficiente mesmo do poder público. Seja a gestão de resíduos, a questão do esgoto, né? O que os municípios investem no tratamento, né, de saneamento hoje. Então, eu também acho que fica duas coisas assim. A população, vamos pensar quem vê esse cenário, mas não entende, não está nesse meio que a gente se conecta de inovação, ESG, um cidadão comum que vê o pessoal, mas o que eles estão investindo nisso, né?
cara não arruma nem aqui o problema aqui do meu bairro, não sei o quê, pensando em nível de municípios, porque essa solução de contratação, ela vai, não é só parques tecnológicos, né? As Não, prefeituras em geral. todas podem investir. Prefeitura, Estado, governo federal. Então, é importante que também que a população saiba e conheça essas frentes de contratação e o que está sendo feito para entender que a inovação exige, sim, um risco, é necessário, né? Ninguém inovou onde está sem correr o risco. E geralmente traz um ótimo benefício, né? Sim. Então, é um desafio, mas também é uma oportunidade gigantesca. Sim, de quando crescimento. a gente está falando, vou fazer uma licitação para construir uma via. Tá, não tem risco, é um processo muito bem estabelecido, tem um manual pronto, tem todas as regras, né, todas as normas. Vou comprar caneta. Não tem risco nenhum. Agora, quando eu estou falando que eu vou adquirir um sistema para fazer gestão de processos com inteligência artificial, tem um risco, é algo novo, tem empresas fazendo, mas não é algo de prateleira. Quando eu estou falando que eu vou contratar um sistema de saneamento que vai fazer o aproveitamento do lodo das estações de tratamento de efluentes, vai gerar energia com aquilo. Olha, é algo relativamente novo, tem um risco tecnológico por trás disso, né? Sim. Então é algo que não é que esteja sendo testado, já foi testado, mas ainda está num processo de desenvolvimento. Tem um risco por trás. É o que eu chamo da ponte para inovação. Então, você tem uma inovação muito disruptiva e ela ainda não foi testada, sempre é um caminho. E é exatamente nesse caminho que as coisas dão errado, é normal dar errado, e aí existem todos aquelas formas de você lidar com isso. Que, como você mesmo disse, quando a gente está falando do poder público, o risco ele não pode se materializar sob o risco ali de um escândalo, então, o que acaba acontecendo no mundo corporativo, porque você pode sim, você testa, você erra e aí você acerta. No poder público, cada erro ali, esse custo, todo mundo está vendo, e aí as pessoas, né, vão utilizar para um lado ou para o outro, isso acaba prejudicando bastante, né, quem assinou aquele projeto. A falta de flexibilidade que o gestor público tem é por conta de uma regra básica, né? Que o gestor público ele só pode fazer aquilo que está expresso em lei, está especificado lá. Você pode fazer. Já a sociedade, o cidadão civil, ele pode fazer tudo desde que não esteja proibido expressamente em lei. É diferente. Exato. Então, olha só como é restrito a atuação do gestor público. Se não está escrito, eu não posso fazer. Sim. Tu pode fazer tudo, só não pode fazer o que está escrito lá que é proibido. Entende? Tem uma diferença muito grande. Sim, e nesse ponto é que se torna extremamente interessante as parcerias, né? Público-privadas. Sim. Então, cada um ali assume o tipo de risco que pode assumir e as coisas andam. Não os projetos atrapalhando já é um bom acontecem. começo de contribuir, né? Exatamente. Não barrando, não criando empecilhos, que às vezes, dependendo da frente política que pensa a cada 4 anos, vem outro e daí começa tudo de novo, quer inventar a roda. E isso para a sociedade no geral é um problemão, né? Claro. E olha que interessante, exatamente neste ponto é que o parque tecnológico faz a diferença. Exatamente. Porque o intuito do parque tecnológico é que as coisas aconteçam. Então, né, para quem está à frente do parque tecnológico, o sucesso é quando as empresas têm sucesso naquilo que elas se propõem a fazer. Então, E gera esse ecossistema, né, das frentes que você comentou, academia, o governo com as empresas, nas soluções. e aí sai um pouco, né, saem as questões políticas, as questões ali, né, mais relacionadas a interesses estritamente políticos e passa a fazer parte do interesse do gestor do parque, o interesse da empresa que se instala nele. Então, a partir do momento que aquela empresa cresce, que os negócios daquela empresa crescem, que o ecossistema no qual ela está inserido é beneficiado, o parque é reconhecido por isso. Então, hoje aqui no Sapiens mesmo, nós temos empresas gigantescas, né, Eduardo? E cada vez mais, né? A gente tem muita coisa legal aqui, né? A gente até ia comentar, a gente está se encaminhando, né, para o final. Deixa eu ver se ainda tem um tempo. A gente está se encaminhando, mas eu queria saber, eu não sei, né? Queria saber algo que talvez não possa saber, se tem projetos assim que ainda não foi divulgado, mas que em breve vai ser para nosso conhecimento de coisas
que eu sou curiosa, né? Para ter noção, assim, que o Sapiens Park está preparando. Tem. A gente tem vários projetos que já estão implementados no Sapiens e outros sendo implementados agora e outros a começar a implementar, né? Implementado, a gente tem... Vou citar três grandes ativos do Sapiens Park. Um deles não dá para deixar de mencionar, que veio lá atrás, que foi a Softplan, uma das maiores empresas de desenvolvimento de software do Brasil, que agora vai bater esse ano, primeira vez, o faturamento de R$ 1 bilhão, e dividiu em duas empresas, Softplan e Starion. Uma delas vai abrir o capital na bolsa, fazer o IPO. Outro grande ativo que a gente tem, o único centro de ensaios pré-clínicos do Brasil, fazer teste de medicamentos e vacinas, o CIEMP, está aqui dentro, o maior biotério da América Latina, onde eles criam os animais que fazem os testes dos medicamentos. A gente está inaugurando esse ano o JBS Biotech Innovation Center, que vai ser o maior laboratório de pesquisa de biotecnologia para alimentos do mundo. Nossa. Dentro do Sapiens Park. Olha o valor que a gente tem disso. Exatamente. No norte da ilha, né? Só tô falando de 3 ativos que a gente tem aqui, que são assim, joias raras que a gente tem Sim. no Brasil, a nível mundial. E é incrível, né? E a gente está trabalhando nesse sentido. Vamos trazer mais joias raras para cá, né? Vamos pensar aquele lado urbanístico, de criar ambientes para pessoas morarem, equipamentos públicos para pessoas se divertirem, trazendo universidade para cá. Aí eu posso trazer uma novidade, que a gente fechou um acordo de cooperação com a Univale, e a Univale vai instalar um campus no Sapiens Park. Que bacana. Então a gente vai ter em breve aí curso de graduação, de pós-graduação, ligados à Univale, que é uma universidade comunitária, uma fundação sem fins lucrativos, e é a única universidade comunitária da Grande Florianópolis que tem universidade gratuita. Então a gente está esperando assim, um super projeto aí que a gente está fechando com eles. Que bacana. E essa é uma das novidades que eu posso abrir, né? Tem outras, você deve ter visto aí que tem umas obras aí pelo Sapiens, tem outras chegando. A gente vai reativar um equipamento público bem legal que a gente tem aqui no Sapiens Park, que é o Cartódromo Sapiens. Que bacana. O edital de PMI já está na praça. Vamos fazer uma concessão vamos divulgar. Vamos fazer a concessão para iniciativa privada. E a ideia é que a gente volte a trazer eventos a nível mundial para cá, né? Para quem não sabe, no nosso Cartódromo Sapiens, a gente já teve presença como Felipe Massa, Rubinho Barrichello, e a gente já teve... Quem mais que veio? Felipe Massa, Rubinho Barrichello, e teve mais umas grandes feras aí que correram aqui o Schumacher. Olha só. O Schumacher correu no Sapiens Park, Pois é, eu via no Google Maps aquela pista ali em cima. Tem foto para não dizer que eu tô mentindo. Do Schumacher no pódio, inclusive foi ele que ganhou a Corrida das Estrelas no Sapiens Park. Que legal. Isso antes dele ter o acidente lá, acho que foi 2013, né? Que aí ele parou de correr. Sim. E tá. Que bacana, em breve nas pistas, então, a Manu. Fazer evento internacional, você corre junto com o Felipe Massa e com o pessoal. E lá em Passo Fundo da minha cidade, né, tem... O pessoal pratica, né, o esporte e tal, faz eventos. Uma vez eu fui pedalar na pista. E aqui também, né, dava pra... nós temos meio isso em comum, escondido né, aqui, né? Fazer umas pedaladas na pista, assim, é bacana também, né? Porque às vezes a pessoa quer treinar. Boa ideia, isso eu nunca fiz. Mas eu fiz, sabe o quê? Aqui a Volta à Ilha. Não sei se você já ouviu do Audax Volta à Ilha. Claro, muito famoso. Em 2014. Hoje eu comento que eu acho que eu não pedalo 15 quilômetros, mas eu fiz a Volta à Ilha aquela Caramba. vez. Foi quando eu disse, eu vou morar nesse lugar ainda. Que legal. Foi em 2014. Vamos botar uns recortes nossos de bike lá. Pedala também, Edu, ou não? Cara, eu tenho uma bicicleta. Dá pra fazer um passeio aqui. Na padaria eu vou de bike. Temos histórias na bike. Aqui, né, a cidade chama, a Floripa chama para o esporte, né? Sim. E é muito legal, Edu. O cartódromo é mais uma opção, né? Como eu vim de São Paulo, por não ter um mar tão bonito como esse, né? São Paulo se obriga a ter várias opções, várias atrações de lazer, né? Para que as pessoas fiquem um pouco mais felizes. E esse é um dos pontos que realmente faz falta aqui em Floripa. Pô, um cartódromo funcionando aqui, vamos criar a Copa Sapiens Park, vamos trazer a galera das empresas, né? São quantas empresas aqui no Sapiens hoje, ao todo? Cerca de 100 empresas. 100 empresas, pô. Vamos criar um desafio para eles, Vamos então. criar um desafio. A gente pode colocar até, mas assim, as empresas vão ter que patrocinar o troféu. A gente vai fazer um projeto bacana para vocês, um desafio para envolver o pessoal. A gente não sabe ainda se vai ser no ciclismo, alguma coisa. Boa. Mas sair um pouco, né,
Ia ser legal, hein? Boa. do ambiente. Gostei do desafio. Não, eles tem, são tem história, acostumados. tem história. Eu vou colocar lá também o link do... É bacana até para o pessoal até conhecer a ilha, quem sabe, né? Alguns não Sim. conhecem, vivem só no trabalho, mas Boa. compartilhando. Eu tô precisando, né? Não sei. Eu também estou Tô precisando precisando. voltar a pedalar. Vamos fazer Nem vou dizer nada da minha parte. Eu acho que é um projeto bem bacana. A gente já estava pensando nos desafios voltados à sustentabilidade e esse caso é legal, né? Sim. Que o Luiz tem uma experiência legal pela Azul, né? Que ele trabalhou. Fizeram desafios Desafio Azul. ciclismo. Estrada Real, Caminho da Fé. Fizemos o CRER, Caminho Religioso da Estrada Real. Aí, Legal. passando por várias cidades de Minas Gerais, chegando em Paraty, depois foi bem legal. São assim. desafios assim que a gente reúne gente louca e faz o desafio A gente, acontecer. a gente não precisa inventar, a gente pode copiar. Pode copiar. E aqui o bom, assim, a gente pode começar só na ilha, porque quase não tem subida, Uhum. né? Dependendo do O caminho. único desafio de Floripa é o vento contra. É o o vento resto. Se for pro sul, tem vento contra. Se for pro norte, tem vento contra. Eu Eu não entendo. O famoso vento suli. É isso mesmo. Ah, Isso mas legal. bem bacana a conversa, assim. Eu acho que a gente teria ainda outros podcasts para ampliar mais, né? Porque uma das dúvidas que eu tenho é como a gente pode conhecer mais os Sapiens, as empresas que estão aqui, como que é permitido ou não, né? A gente fazer esse conhecimento, ou quem quer vir aqui, se pode, né? Fazer a conexão. Projetos também, que daqui a pouco cada empresa que está aqui dentro já está desenvolvendo nessas frentes e querem compartilhar para a gente conhecer também, que tem a ver. E acredito que a gente vai fazer outras frentes contigo até nos trechos de comunicação curta, assim, informativo, sabe? Porque a nossa intenção é, né, cada vez mais compartilhar, levar essas temáticas para as pessoas que não estão só na bolha, que eu digo, né? E para até contribuírem, porque às vezes a gente está tão dentro de um negócio, eu já passei por isso, que a gente não vê as outras possibilidades, né? Por isso que eu digo que sempre se soma, né? Tanto quem está nesses ambientes, quem não está. Mas quero te agradecer aqui, porque cheguei em Passo Fundo pensando, quando eu for para Floripa, como é que eu vou fazer o podcast, né? Daí o Fernando aqui do estúdio comentou, tem um estúdio bem bacana lá no Sapiens Park, que não é pertinho de casa, né? Que nem dizem. Para mim é pertinho, eu já estou acostumada, que é no centro, né? Vim aqui e olhei, nossa, que lugar bacana, né? Porque quando a gente vê, acompanha pelas redes, é uma coisa. Agora tu vê o local, você tá no meio, né? Ver como acontecem as conexões, é bem diferente. Daí aqui, olhando tudo, o projeto de vocês, e hoje tá aqui conversando contigo, né? Eu fico muito feliz, muito grata, e acredito que a gente pode contribuir com vocês em várias frentes. É só a gente ir conversando, entendendo melhor, né? Não sou mais essa empreendedora que diz a minha solução é melhor, já passei por essa fase, mas é bem isso, né? A gente, quando é empreendedora, a gente foca e não é, a gente tem que ver que nem sempre o que a gente quer vender é o que a pessoa quer comprar. Então, a melhor coisa é a gente ir conversando, né? Tendo essas conexões até para ver como pode contribuir. Sim. Mas hoje a intenção de contribuir é levar mais do Sapiens Park, de quem é o Eduardo, né, Luiz? E conversar, assim, de forma tranquila. Sim, e obrigado, Eduardo, pela participação. É muito bacana. Para mim, é um prazer imenso estar aqui. Sim, eu almejei muito estar aqui no Sapiens Park, olhando da minha janela. Hoje, estar aqui é um sonho que vem se realizando. Nós temos conversado bastante sobre possibilidades, possíveis negócios, como nós podemos fazer cada vez mais. Né, hoje, ali fora já, quando eu cheguei aqui era uma situação, hoje, com a minha empresa aqui dentro, é outra. E estou muito feliz de estar nesse momento com vocês. Manu, só falta agora você se mudar aqui para o norte da ilha, para você não precisar também pegar o carro para vir trabalhar, né? Eu quero morar em cada canto dessa ilha ainda. Eu quero conhecer, né? Porque são realmente públicos diferentes em toda a ilha, né? Bem bacana. Sim, temos tribos diferentes espalhadas pela ilha. Mas eu também quero, agora quando você se despedir, porque uma das coisas que comentaram sobre você é como você também é acessível, né? A gente tem uma dificuldade hoje de ter as pessoas mais acessíveis em cargos assim que representam muito. E eu achei bacana, né? Quando comentaram de você, dessa frente. Então,
na sua despedida aqui também falar para quem quer conversar contigo, quem quer tirar dúvidas, aonde que te acha, como faz para conectar contigo, porque eu gostei muito, né, dessa questão que não é comum, mas eu acredito que esses ambientes de inovação que pregam o ecossistema, se você não dá essas aberturas, liberdade de conexão, não faz sentido, né, a teoria com a prática. E você acho que faz com que isso faça todo sentido. Sim, é verdade. Queria agradecer primeiro, Manu, pelo convite. Queria agradecer ao Luiz pela participação aqui também. O Luiz é um grande parceiro nosso aí já de um tempo. Nos traz vários projetos super interessantes para a gente trabalhar em conjunto. Porque se trata disso mesmo, é construído a várias mãos. O Sapiens Park, quando a gente fala que ele é público, é do governo, e é isso mesmo, ele tem que ser construído junto com a sociedade. Não é um projeto imposto. Ele é um projeto que tem que envolver todo mundo, a sociedade como um todo, a comunidade do entorno. Tem que trocar ideias mesmo, entender, escutar qual é a dor de quem está aqui, qual é a dor de quem é vizinho, né, dos empresários da região, da comunidade que mora aqui do lado. A gente está sempre aberto, né, a ouvir. É claro, vocês são muitos, nós somos poucos, eu sou um só. Para ouvir todo mundo, às vezes, até você falou, né, que eu sou considerado uma pessoa acessível, eu tento ser, mas eu sei que às vezes a agenda está corrida, eu demoro para conseguir responder, às vezes até mesmo levo uma semana para conseguir chegar lá naquelas mensagens lá de baixo, mas eu sempre busco responder todo mundo. E chegam muitos projetos que às vezes a gente tem que escolher, olha, esse aqui eu vou filtrar, esse aqui eu vou conseguir ir lá para frente, esse aqui eu vou ter que dar uma segurada. Né? Então sempre busco ser bem acessível, ouvir todo mundo, na medida do possível, do que eu consigo, né? Para quem quiser visitar o Sapiens Park, pode entrar em contato com a gente por e-mail, no sapiens@sapienspark.sc.gov.br. Lá no nosso site tem nosso contato lá também de telefone, WhatsApp e e-mail. Pode entrar em contato com a gente lá, marca uma visita. Aí, se quiser marcar uma conversa lá comigo, se tiver algo que acha que seja interessante, chegar ali na presidência, alguma ideia, bater um papo, a gente está sempre à disposição. Eu falei, a agenda é uma loucura, tá sempre um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente sempre tenta encaixar porque é muito importante, sabe? Não importa se é um empresário, dono de uma multinacional, ou se é o representante da comunidade que está entrando em contato. A gente tem que ouvir da mesma forma. Tem que ouvir ele, qual é o interesse dele, o que ele pode ajudar, o que a gente pode ajudar ele. Então, isso, na minha opinião, eu sempre faço esse exercício, né? Não fazer essa distinção entre as pessoas. Se ela está entrando em contato com a gente, é porque ela tem algum tipo de interesse no Sapiens, quer participar de alguma forma, quer dar uma sugestão ou uma crítica construtiva, espero eu que seja construtiva, né? Mas sempre aberto a isso, né, Manu? Então, queria deixar aqui as portas abertas para todos que tiverem interesse, né, em participar do projeto, em saber mais sobre o projeto, em conhecer, visitar. Estamos de portas abertas. Bacana. Então, né, esse foi nosso episódio com o convidado Eduardo aqui do Sapiens Park. A gente vai compartilhar ali as informações que você colocou nos vídeos que vai tanto para YouTube, Spotify, as redes sociais também com os cortes que a gente vai fazer. E convido vocês para os próximos episódios e também compartilhando os temas, né, que vocês acham importante e relevante. Mas obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigado, até mais. Valeu, pessoal. Bounce it